De Paulo Freire. Alfabetização como elemento de formação e cidadania. Foram escritos no decorrer de 1992 e discutidos em reuniões realizadas ora no Brasil, ora fora dele. Reflexão política pedagógica. A historicidade do conhecimento, a sua natureza de processo permanente devir. Significa reconhecer o conhecimento como uma produção social que resulta a ação e a reflexão da curiosidade. Mas, ao lado das certezas históricas, sem torno das quais deve estar, sempre aberto à espera de possibilidades de revê-las. A desumanização, por isso mesmo, não é vocação, uma distorção da vocação para o ser mais. Para que os seres humanos se movam no tempo e no espaço, no cumprimento da vocação, na realização de seu destino, obviamente não no sentido comum da palavra, como algo que está fadado, como se inexorável, é preciso que se envolva permanentemente no domínio político, refazendo sempre as estruturas sociais e econômicas, em que se dão as relações de poder e se geram ideologias. A prática política que se funda na compreensão mecanista da história redutora do futuro, algo inexorável, castra as mulheres e os homens na capacidade de decidir, de optar, mas não tem força suficiente para mudar a natureza, mesmo da história. As lideranças progressistas que se deixam tentar pelas táticas emocionais e místicas por lhe parecerem mais adequadas às condições histórico-social do contexto, forçar o atraso ou a imensão em que se acham das classes populares, devido aos níveis de exploração e submissão a que se acham tradicionalmente submetidas pela realidade favorável, as classes dominantes. Com o processo de conhecimento, formação política, manifestação ética procura a boniteza, capacitação científica e técnica, a educação e a prática indispensável aos seres humanos e deles especifica a história como movimento, com a luta. A história como possibilidade prescinde da controvérsias dos conflitos em que si mesmo já agendariam a necessidade da educação. Inteligência mecanista. Digo, realmente dialética porque muitas vezes a prática é de fato puramente mecânica e uma dialética é domesticada. As cidades educativas. Mais uma vez me ponho em frente de uma proposta temática envolvida numa frase cuja inteligência espera por um discurso, que não sendo neutro, dirá que é de como que eu faça sem posicionar em face do tema fundamental. Finalmente, das relações entre a educação enquanto processo permanente à vida das cidades, que não são apenas acolhem a prática educativa como prática social, mas também se constitui através de suas múltiplas atividades em contextos educativos em si mesmas. O que eu quero dizer é que a compreensão do mundo, a opção política, a posição pedagógica, a inteligência da vida na cidade, o sonho em torno desta vida, tudo isso grávida de preferências políticas, éticas, estéticas, urbanísticas, ecológicas de quem o faz. Não há crescimento democrático fora da tolerância, que, significado substantivamente, a convivência entre os dessemelhantes não lhe nega, contudo, o direito de brigar pelos seus sonhos. O importante é que a pura diferença não seja razão de ser decisiva para que se rompa ou nem sequer se indice um diálogo através do qual pensares diversos, sonhos opostos, que não possam concorrer para o crescimento dos diferentes e para o acrescentamento dos saberes de suas experiências, feitos saberes molhados, sentimentos de emoção, de medo e desejo. É impossível hoje para o pensamento pós-moderno, radical, fechar em seus próprios muros e decretar a sua como única verdade. O futuro, afinal, como inexorável, como algo que será, porque necessariamente ocorrerá. Me sinto numa posição pós-modernamente progressista e como tal discutirei a educação permanente e as cidades educativas.
Algumas reflexões em torno do ser humano me abrem caminho para o entendimento da educação como prática permanente. Inicialmente, a sua condição de ser histórico-social. Isso significa ser o ser humano enquanto histórico, um ser finito, limitado, inconcluso, mas consciente de sua conclusão, naturalmente em processo. Como salienta François Jacob, somos seres programados, mas para aprender. Nesse sentido, aprender e ensinar. Aprender e ensinar faz parte da existência humana, histórica e social, como dela fazem parte a criação da invenção, a linguagem, o amor, o ódio, o espanto, o medo, o desejo, a atração pelo risco, a fé, a dúvida, a curiosidade, a arte, a magia, a ciência, a tecnologia. Ensinar e aprender, cortando todas essas atividades humanas. Impensável que um ser assim, programado para aprender, inacabado, mas consciente de seu inacabamento. Por isso mesmo, em permanente busca, indagador, curioso em torno de si e de si no, e com o mundo como os outros. A educação é permanente na razão, um lado da infinitude do ser humano e do outro da consciência, que ele tem a finitude. Da história ter incorporado a natureza, não apenas saber que viva, mas saber que sabia, e assim saber que podia saber mais. A educação é a formação permanente que se fundam aí. O ser aberto em que nos tornamos a existência, que inventamos a linguagem, que socialmente produzimos, a história que fazemos, a que nos faz, a cultura, a curiosidade e a indagação, e a complexidade da vida social, as incertezas, o ritmo dinâmico em que a rotina faz parte, mas a que não se reduz, a consciência do mundo, que não tem neste não, eu e a de si. Como eu, constituindo-se na relação contraditória com a objetividade, o ser programado para aprender, condicionado, mas não determinado à imaginação, os desejos e os medos e fantasias. A atração pelo mistério. Tudo isso insere como seres educáveis no processo permanente em busca de que eu falei. O que eu quero dizer é que a educação como formação, como processo de conhecimento e de ensino e de aprendizagem. O humano jamais para de educar-se. Não necessariamente a descolonização. O que se possa observar facilmente qual violenta é a política da cidade, como o Estado que interdita ou limita ou minimiza direito das gentes, restringindo-lhes a cidadania ao negar a educação para todos. Sobretudo no terceiro mundo, quando no uso do seu direito, mas indo além dele, criando as suas escolas, possibilitam às vezes que o Estado deixe de cumprir o seu dever de oferecer educação de qualidade e em quantidade ao povo. Em face da situação, se torna cômoda. Os movimentos populares teriam de continuar de melhor enfatizar sua luta política para pressionar o Estado no sentido de cumprir o seu dever. Um direito e um dever do cidadão do primeiro mundo pode se debaterem por uma escola mais democrática, menos elitista, menos discriminatória. Por uma escola em que as crianças de terceiro mundo, em primeiro, não sejam tratadas como gente de um mundo estranho e demasiado exótico. Uma escola aberta que supere preconceitos e que se faça um centro. Uma escola aberta que supere preconceitos, que se faça um centro de alegria, como por este sonho, e se vem batendo em notável pensador francês, incansável lutador pela alegria nas escolas, que é George Snyder. A odontológica necessidade da educação, da formação, aqui a cidade que se torne educativa. Necessidade de saber, de aprender, de ensinar, é atendida e que não é universal. A curiosidade e a necessidade de saber são universais. Repitamos, as respostas é histórica, político, ideológica e cultural. A cidade se faz educativa pela necessidade de educar, de aprender, de ensinar, de conhecer e de criar, de sonhar, de imaginar que todos nós, mulheres e homens, impregnamos os seus campos, as suas montanhas, seus vales, seus rios, impregnamos nas suas ruas, suas praças, suas fontes,
suas casas e seus edifícios, deixando tudo o selo de certo tempo, o estilo a gosto de certa época. A cidade somos nós, mas, sobretudo, que podemos trabalhar pelas marcas culturais que herdamos. Enquanto educadora, a cidade também é educando. Muito de suas tarefas educativas implicam em nossa posição política. A maneira como exercemos o poder na cidade e o sonho ou a utopia de quem embebedamos a política, a serviço de que e de quem a fazemos. A cidade somos nós, também nossa cultura, que, gestando-se nela, no corpo de suas tradições, nos faz e nos refaz. Perfilamos a cidade e por ela somos aperfilados. A tarefa educativa da cidade se realiza também através de tratamento de sua memória. Não apenas guarde, mas reproduz, estende-se e comunicar-se com as gerações que chegam. Como não há educação sem política educativa que estabelece prioridades, métodos e conteúdos, meios e se infunde de sonhos e utopia, creio que não faria mal nenhum neste encontro que sonhássemos um pouco. As cidades educativas é o direito que temos numa verdadeira democracia, de ser diferente, e por isso mesmo que é um direito e o seu alongamento, ao direito de ser respeitados a diferença. Cidades educativas devem ensinar a seus filhos e aos filhos dos outros de outras cidades que vistam que não precisamos esconder a nossa condição de judeus, de árabes, de alemães, de suecos, de norte-americanos ou de brasileiros, de africanos, de latino-americano ou de origem hispânica, de indígenas, não importa de onde, de negros, de louros, de homossexuais, de crentes, de ateus, de progressistas, de conservadores, para gozar o respeito e a atenção. Não se faz nem se vive a substantividade democrática sem o pleno exercício desse direito, que envolve a virtude de tolerância. As cidades pudessem estimular suas instituições pedagógicas, culturais, científicas, artísticas, religiosas, políticas e financeiras, de pesquisa para que, empenhando-se em campanhas com este objetivo, desafiasse as crianças e os adolescentes, aos jovens, de pensar e discutir direito de serem diferentes. Por último, em ética dos costumes, que vê imoralidade no corpo do homem ou da mulher, que se fala castigo divino, ou insinua associados à tragédia da AIDS, como se amar fosse pecado, que as cidades educativas testemunhassem sua busca incessante da pureza e de sua recusa veementemente ao puntanismo. A educação de adultos. Hoje, algumas reflexões. A educação de adultos é melhor percebida quando a situamos hoje como educação popular. O conceito de educação de adultos vai se movendo na direção de educação popular ou na medida em que a realidade começa a fazer algumas exigências. A sensibilidade e a competência científica dos educadores e das educadoras. Uma dessas exigências tem que ver com a compreensão crítica dos educadores do que vem correndo no cotidiano do meio popular. Os próprios conteúdos a serem ensinados não podem ser totalmente estranhos àquela cotidianidade. A educação de adultos, virando a educação popular, se tornou mais abrangente. Certos programas como a alfabetização, educação de base com profissionalizantes, ou em saúde primária, são apenas uma parte do trabalho mais amplo que sugere quando se fala de educação popular. A prática educativa, reconhecendo-se como prática política. Prática educativa é tão interessada em possibilitar o ensino do conteúdo das pessoas quanto em suas conscientização. Educação popular de corte progressista democrática, superando o que chamei na pedagogia do oprimido, na educação bancária. Tenta o esforço necessário de ter educando um sujeito cognoscente de que, por isso mesmo, se assume como sujeito em busca de, e não como pura incidência em ação de educador. A educação popular, mesmo sem descuidar da preparação técnico-profissional dos grupos populares, não aceita a posição de neutralidade política com que a ideologia modernizante reconhece ou entende a educação de adultos. Esta é uma das tarefas fundamentais da educação popular, de corte progressiva, de se inserir nos grupos populares, no movimento de superação.
Este movimento de superação do senso comum implica uma diferente compreensão da história, implica entendê-la e vivê-la sobretudo. Tempo de possibilidade, o que significa a recusa de qualquer explicação determinista, fatalista da história. Fatalismo que percebe que o futuro como algo predado, mas o tempo histórico sendo feito por nós, refazendo os nossos enquanto fazedores dele. É preciso mesmo brigar com certos discursos pós-modernamente racionários, como ares triunfantes que declaram a morte dos sonhos e defendem o pragmatismo oportunista e negador da utopia. É possível vida sem sonho, mas não a existência humana e a história sem o sonho. Esta vem sendo uma preocupação em que me tenho tomado em todo o tempo. Sempre há de me entregar a uma prática educativa, a uma reflexão pedagógica fundada ambas no sonho, por um mundo menos malvado, menos feio, menos autoritário, mais democrático, mais humano. Então, Freire constata que existem diferentes de classe, de raça, de gênero e de nações. Essas diferenças geram ideologias de um lado discriminatórias e de outros de resistência. É impossível compreender as diferenças sem analisar as ideologias e as relações dessas com o poder e a fraqueza. É impossível de pensar em uma forma de superação da opressão, da discriminação, da passividade, sem uma compreensão crítica da história e seus projetos políticos pedagógicos. Uma interpretação histórica que visa manter a situação status quo inalterada é o que enxerga o futuro como predado, como destino. No entanto, a história, segundo Freire, é tempo de possibilidades e não de determinação. Pensar a história como possibilidades é pensar a educação também como possibilidades. A partir do título de um evento, Educação e Qualidade, Freire desenvolve 3 outros temas: educação para a qualidade, qualidade de educação e educação e qualidade de vida. Freire, a partir do pressuposto de que não existe educação apolítica, descompromissada, neutra. Ao afirmar isso, os educadores devem explicar aos seus educandos que existem outras posições políticas e visões de mundos que não as suas, e que os educandos podem e devem ter os seus próprios sonhos, diferentes daqueles dos educadores. Nessa situação, os educadores devem ter uma posição ética e democrática, a fim de poder defender os direitos de que seus educandos discordem deles. Da mesma forma, a educação não é neutra, nem a valorização que se dá a ela. A própria alfabetização já é um ato político, porém, sempre de atuação limitada. Freire compara o processo de educação nas diversas fases da história brasileira, do fim dos anos 50 ao começo dos anos 60 e ao período militar. A prática é diferente e as experiências não podem ser transplantadas, podem ser reinventadas. Freire fala das diferenças de classe, suas características e a função do educador como contribuinte no processo de esclarecimento das classes mais exploradas. Cita o caso onde um educador interferiu favoravelmente, ajudando no processo de esclarecimento das classes mais exploradas. Cita o caso onde um educador interferiu favoravelmente, ajudando no desenvolvimento de uma menina marginalizada. Freire comenta que a escola, apesar de servir basicamente aos interesses das classes dominantes, tem como tarefa revelar as contradições do mundo às classes oprimidas, apontando possibilidades de superação da situação através das ações de educadores conscientes. Freire também menciona diversos educadores que tiveram contato com a cultura popular em diversas situações e revela a dificuldade desses em adaptar-se à cultura popular, já que estavam convencidos de conceitos teóricos. A gente vai encontrar isso aqui, ó. Dificuldades.
Para Paulo Freire, é importante que nós, como professores, a gente tente orientar o aluno ou mediar qualquer problema que eles possam vir a ter. Só que antes disso, ele deixa bem claro que o professor precisa conhecer o contexto social, histórico e econômico do aluno. Até mesmo para ser mais fácil de ajudar, orientar e etc. Outra coisa que ele fala é que o professor ele precisa ser maleável na forma que ele ensina, porque tem situações, né, de crianças, adolescentes ou adultos ter dificuldades para aprender. E o professor ele precisa pesquisar uma melhor forma para poder levar a educação para esse aluno, um melhor método. Outra coisa que ele fala é sobre a luta de classes. E, infelizmente, gente, como eu falei no comecinho, a gente vive em um mundo muito capitalista, né? Onde quem tem isso aqui fala mais. Então, infelizmente, quem é rico tem mais oportunidades de quem é pobre, né? Quem é pobre, muitas das vezes, fica só ali no ensino público e quase sempre não tem a oportunidade de fazer uma faculdade. E quando tem essa oportunidade, precisa estudar muito para conseguir uma bolsa. Então, ele é muito insatisfeito com essa questão. Para Paulo Freire, isso não tinha que existir e tinha que acontecer isso aqui, ó, direitos iguais para todos, inclusive a educação. A educação tinha que ser igual para todos, tanto quanto ensino, oportunidades, professores e afins. Outra coisa que ele fala também é sobre isso aqui, ó, dialógica. O professor, ele precisa compreender que o aluno, ele não é uma tábua rasa, como sempre foi pregado lá no método tradicional. Que o aluno ele tem o saber dele histórico, então o professor ele precisa muito levar em conta e infelizmente, gente, como eu falei no comecinho, a gente vive em um mundo muito capitalista, né? Onde quem tem isso aqui fala mais. Então, infelizmente, quem é rico tem mais oportunidades de quem é pobre, né? Quem é pobre, muitas das vezes, fica só ali no ensino público e quase sempre não tem a oportunidade de fazer uma faculdade. E quando tem essa oportunidade, precisa estudar muito para conseguir uma bolsa. Então, ele é muito insatisfeito com essa questão. Para Paulo Freire, isso não tinha que existir e tinha que acontecer isso aqui, ó, direitos iguais para todos, inclusive a educação. A educação tinha que ser igual para todos, tanto quanto ensino, oportunidades, professores e afins. Outra coisa que ele fala também é sobre isso aqui, ó, dialógica. O professor, ele precisa compreender que o aluno, ele não é uma tábua rasa, como sempre foi pregado lá no método tradicional. Que o aluno ele tem o saber dele histórico, então o professor ele precisa muito levar em conta esse saber histórico, o cotidiano do aluno. E no mais é isso. Eu acho que o texto todo ele enfatiza realmente isso que eu falei, que o professor do EJA, né, não só do EJA, mas como eu também já falei, que o professor ele precisa ter aquele olhar amplo para o seu aluno, ele precisa ser um professor que procura métodos diferentes para ensinar, tem a oportunidade de fazer uma faculdade. E quando tem essa oportunidade, precisa estudar muito para conseguir uma bolsa. Então, ele é muito insatisfeito com essa questão. Para Paulo Freire, isso não tinha que existir e tinha que acontecer isso aqui, ó, direitos iguais para todos, inclusive a educação.
a educação tinha que ser igual para todos, tanto quanto ensino, oportunidades, professores e afins. Outra coisa que ele fala também é sobre isso aqui, ó, dialógica. O professor, ele precisa compreender que o aluno, ele não é uma tábua rasa, como sempre foi pregado lá no método tradicional. Que o aluno, ele tem o saber dele histórico, então o professor, ele precisa muito levar em conta esse saber histórico, o cotidiano do aluno. E no mais é isso. Eu acho que o texto todo, ele enfatiza realmente isso que eu falei, que o professor do EJA, né, não só do EJA, mas como eu também já falei, que o professor, ele precisa ter aquele olhar amplo para o seu aluno, ele precisa ser um professor que procura métodos diferentes para ensinar, que ele não seja um professor que só senta lá para dar aula e ganhar o seu salário, que ele seja um professor que faça a diferença, porque você ensinar pessoas mais velhas é um processo bonito, mas é um processo complicado, porque essas pessoas vêm com histórias, vêm com um monte de obrigações. Então, o professor, antes dele ser professor, ele é um mediador e um orientador. Então, Paulo Freire deixa isso bem claro aqui pra gente. Eu espero que você tenha entendido, né, que o professor, ele também precisa, questão da afetividade também, que o Paulo Freire fala, que é importante que o professor trabalhe essa questão da afetividade com os alunos, né, para tentar ser mais próximo dos alunos. E é isso, gente. Espero que tenham entendido. Até mais. Oi, boa noite. O meu tema é sobre alfabetização como elemento de formação da cidadania. Paulo Freire, quando ele senta e escreve esse texto, ele deixa bem claro a sua insatisfação com a prática educativa e ele ensina pra gente alguns métodos paulo-freirianos. Eu vou ler uma coisa aqui que eu achei interessante. Ser cidadão significa que o indivíduo tem o gozo de direitos civis e políticos de um Estado e que a cidadania tem a ver com a condição do cidadão. Quer dizer, tem todos os seus direitos. Não importa se é rico, se é pobre, mas o cidadão, ele tem todos os seus direitos. Mas, infelizmente, para Paulo Freire, a gente se encontra muito dentro de um sistema capitalista. E contra isso é muito difícil. Eu queria também ressaltar algumas coisas aqui que ele falou, né? E eu vou começar pela prática e teoria. Ah, Luciana, como assim? Simples. Às vezes, quando a gente ainda está naquele ensino universitário, a gente parte muito do pensamento: quando eu me formar, eu vou ser uma transformadora de vidas. E esse pensamento é um pensamento muito nobre. Só que quando você se depara com a realidade de uma escola pública, muitas das vezes a prática não condiz com a teoria. E Paulo Freire, ele deixa bem claro a sua insatisfação com professores que não condiz com o que fala, que a prática é totalmente diferente da teoria. De um professor que fala sobre o progressismo, sobre a educação libertadora, mas, no entanto, é um professor autoritário, né? Que traz pra gente bastante o método tradicional que Paulo Freire sempre abominou. É importante também a gente lembrar que, como professor, depois que a gente entrar dentro de um meio acadêmico, né, não importa se é no EJA, ensino fundamental, médio, infantil, a gente vai encontrar isso aqui, ó, dificuldades.
Oi, boa noite. O meu tema é sobre alfabetização como elemento de formação da cidadania. Paulo Freire, quando ele senta e escreve esse texto, ele deixa bem claro a sua insatisfação com a prática educativa e ele ensina pra gente alguns métodos paulo-freirianos. Eu vou ler uma coisa aqui que eu achei interessante. Ser cidadão significa que o indivíduo tem o gozo de direitos civis e políticos de um Estado e que a cidadania tem a ver com a condição do cidadão, quer dizer, tem todos os seus direitos. Não importa se é rico, se é pobre, mas o cidadão, ele tem todos os seus direitos. Mas, infelizmente, para Paulo Freire, a gente se encontra muito dentro de um sistema capitalista. E ir contra isso é muito difícil. Eu queria também ressaltar algumas coisas aqui que ele falou, né? E eu vou começar pela prática e teoria. Ah, Luciana, como assim? Simples. Às vezes, quando a gente ainda está naquele ensino universitário, a gente parte muito do pensamento: quando eu me formar, eu vou ser uma transformadora de vidas. E esse pensamento é um pensamento muito nobre. Só que quando você se depara com a realidade de uma escola pública, muitas das vezes a prática não condiz com a teoria. E Paulo Freire, ele deixa bem claro a sua insatisfação com professores que não condiz com o que fala, que a prática é totalmente diferente da teoria. De um professor que fala sobre o progressismo, sobre a educação libertadora, mas, no entanto, é um professor autoritário, né? Que traz para a gente bastante o método tradicional que Paulo Freire sempre abominou. É importante também a gente lembrar que, como professor, depois que a gente entrar dentro de um meio acadêmico, né, não importa se é no EJA, ensino fundamental, médio, infantil, a gente vai encontrar isso aqui, ó, dificuldades. Para Paulo Freire, é importante que nós, como professores, a gente tente orientar o aluno ou mediar qualquer problema que eles possam vir a ter. Só que antes disso, ele deixa bem claro que o professor precisa conhecer o contexto social, histórico e econômico do aluno. Até mesmo para ser mais fácil de ajudar, orientar e etc. Outra coisa que ele fala é que o professor, ele precisa ser maleável na forma que ele ensina, porque tem situações, né, de crianças, adolescentes ou adultos ter dificuldades para aprender. E o professor, ele precisa pesquisar uma melhor forma para poder levar a educação para esse aluno, um melhor método. Outra coisa que ele fala é sobre a luta de classes. E, infelizmente, gente, como eu falei no comecinho, a gente vive em um mundo muito capitalista, né? Onde quem tem isso aqui fala mais. Então, infelizmente, quem é rico tem mais oportunidades de quem é pobre, né? Quem é pobre, muitas das vezes, fica só ali no ensino público e quase sempre não tem a oportunidade de fazer uma faculdade. E quando tem essa oportunidade, precisa estudar muito para conseguir uma bolsa. Então, ele é muito insatisfeito com essa questão. Para Paulo Freire, isso não tinha que existir e tinha que acontecer isso aqui, ó, direitos iguais para todos, inclusive a educação. A educação tinha que ser igual para todos, tanto quanto ensino, oportunidades, professores e afins. Outra coisa que ele fala também é sobre isso aqui, ó, dialógica. O professor, ele precisa compreender que o aluno, ele não é uma tábua rasa, como sempre foi pregado lá no método tradicional.
que o aluno ele tem o saber dele histórico. Então, o professor ele precisa muito levar em conta esse saber histórico, o cotidiano do aluno. E no mais é isso. Eu acho que o texto todo ele enfatiza realmente isso que eu falei, que o professor do EJA, né, não só do EJA, mas como eu também já falei, que o professor ele precisa ter aquele olhar amplo para o seu aluno, ele precisa ser um professor que procura métodos diferentes para ensinar, que ele não seja um professor que só senta lá para dar aula e ganhar o seu salário, que ele seja um professor que faça a diferença, porque você ensinar pessoas mais velhas é um processo bonito, mas é um processo complicado, porque essas pessoas vêm com histórias, vêm com um monte de obrigações. Então, o professor, antes dele ser professor, ele é um mediador e um orientador. Então, Paulo Freire deixa isso bem claro aqui pra gente. Eu espero que você tenha entendido, né, que o professor ele também precisa questão da afetividade também, que o Paulo Freire fala, que é importante que o professor trabalhe essa questão da afetividade com os alunos, né, para tentar ser mais próximo dos alunos. E é isso, gente. Espero que tenham entendido. Até mais. Paulo Freire, quando secretário da Educação na cidade de São Paulo, se comprometia muito em fazer uma administração que visasse o sonho do povo e levasse muito a sério a participação popular nos destinos da escola. Paulo Freire e seus companheiros contam que foi um desafio muito grande, pois havia muita resistência de secretários, diretores, chefes de setores e etc. Era preciso democratizar a secretaria, descentralizar as decisões, era necessário fazer um governo colegiado que limitasse o poder do secretário, era preciso recriar a política de formação. O que Freire queria deixar claro é que uma maior democratização da participação de pais e alunos, professores e professoras e comunidade local de uma escola necessita de estruturas leves disponíveis para a mudança descentralizadas que se torne viável com rapidez e eficiência a ação governamental. E por isso foi o que fizeram. Termina dizendo que deve ter sido o secretário da Educação da cidade de São Paulo que menos teve poder pessoal, mas que pôde, por isso mesmo, realizar um trabalho eficaz e decidir com os outros. Título: Ninguém nasce feito, é experimentando-nos no mundo que nós nos fazemos. Ninguém nasce feito, vamos nos fazendo aos poucos, no meio social de que fazemos parte. Não nasci professor, e nem fui denominado a ser professor. Freire tinha, na verdade, desde pequeno um certo gosto por ensinar, de aprender e etc. Na verdade, não me é possível separar o que há em mim de profissional do que vem sendo como homem do que quando foi menino em Recife, nascidos na década de 20, na família de classe média acostada pela crise de 29. A pedagogia do oprimido, escrita tanto tempo depois, tem a ver com o aprendizado jamais interrompido que comecei a fazer naquela época, o de necessidade de transformação e de reinvenção de um mundo a favor das classes oprimidas. Freire conta que um segundo momento dessa trajetória importante também se deu quando foi convidado para assumir turmas de português. Diz que se lembra ainda hoje do que significou para ele, entre assustado e feliz, entre temeroso e ousado dar a sua primeira aula. O gosto que teve naquela manhã é o mesmo gosto que hoje sente em aulas que continua dando. Com os alunos, ele fazia discussões onde eles participavam com vivo interesse em torno de frases de retalhos de seus trabalhos que ele selecionava e na análise dos quais se abria todo um horizonte temático.
Estudos gramaticais deixaram de ser o instrumento repressivo com que a cultura dominante inibe os intelectuais populares e passou a ser visto como algo necessário, colocando assim a própria dinâmica da linguagem. Outro instante que durou 10 anos de grande importância para Freire foi a passagem pelo SESI, Departamento Regional de Pernambuco. Hoje, quando pensa nos projetos em que se desenvolveu, à frente da divisão de educação, percebe o quanto aprendeu. Paulo Freire diz que A Pedagogia do Oprimido foi o livro mais crítico e mais radical que já escreveu. Ele diz que todo aprendizado tem de ser incorporado nas vivências do aluno, embora os serviços de conteúdos acham que cabe ao professor ministrar e ao aluno a engolir conteúdo. Freire diz que é puro engano. Paulo Freire viajou por muitos países e seus livros, sobretudo A Pedagogia do Oprimido, começou a ser traduzidos para várias línguas, o que aumentou o número de convites que o fez se tornar o andarilho. As experiências que participou discutiu com educadores nacionais problemas fundamentais educacionais. A sua participação em cursos e seminários em universidades está guardada em sua memória. Ele diz que não nasceu marcado para ser um professor, veio se tornando um por suas reflexões na prática ou por observações. Ele termina dizendo: ninguém nasce feito, vamos nos fazendo aos poucos na prática educacional de que tornamos partes. Título: Educação e Responsabilidade. Para Freire foram feitas muitas perguntas em um dos muitos encontros que participou no Brasil e fora dele. E uma das perguntas foi como ele via as relações entre educação e responsabilidade. Sua resposta foi, em primeiro lugar, qualquer que seja a prática de que participamos, a de médico, a de miro, a de torneio, a de professor e etc. Exige de nós que a exerçamos com responsabilidade. Ser responsável no desenvolvimento de uma prática qualquer implica, de um lado, o cumprimento de deveres e, de outro, o exercício de direitos. O direito de ser tratado com dignidade pela organização para a qual trabalham e de ser respeitado como gente. O direito a uma remuneração decente, o direito de ter finalmente reconhecido e respeitados todos os direitos que não são assegurados pela lei. O respeito a esses direitos é dever daqueles que têm comando em diferentes níveis de poder. Sua responsabilidade exige dele ou delas que compramos os nossos deveres. Dessa forma, a educação para a responsabilidade seria a negação da educação para a libertação, vista então como prática irresponsável. Essa é uma apreciação incorreta, não a educação para a libertação, onde os sujeitos atuam incoerentemente, que não seja de forte senso de responsabilidade. A rivalidade não se dá entre a prática educativa para a libertação e a prática educativa para a responsabilidade. Aí a rivalidade se verifica entre a prática educativa libertadora, rigorosamente responsável, e autoritária, antidemocrática, domesticadora. Isso não significa, porém, que a educação autoritária domesticadora seja irresponsável. Ela é também responsável, mas é uma responsabilidade em relação aos interesses dos grupos e das classes dominantes, enquanto a responsabilidade na prática educativa libertadora está em relação com a natureza humana, fazendo-se e refazendo-se na história. O amanhã para o educador progressista é algo flexível, tem de ser feito pela ação consciente das mulheres e dos homens, enquanto indivíduos e enquanto classes sociais. A libertação se dá na história e se realiza como processo em que a consciência das mulheres e dos homens é essencial. É tão ingênuo pretender a superação das situações concretas de dominação através de puro discurso moralista, quanto é estreito e mecanicista, distorção científica, negar o caráter ético. Por mais que nesta ou naquela sociedade, por motivos históricos, sociais, culturais e econômicos, seja visivelmente sublinhada a importância da raça, da classe e do sexo na luta e libertação, é preciso que temos cair na tentação de reduzir a luta inteira a um desses aspectos fundamentais. Estas incoerências me levam a entender melhor a natureza do ser humano, constituindo-se na história, não como uma priori da história, a sua finitude, a sua inconclusão, a sua possibilidade de ser
e de não ser, de amar e de odiar, de um crime e desse libertar-se. Então, escola pública e educação popular. A principal questão colocada nessa parte do livro, Política e Educação, é a possibilidade de fazer educação popular na rede pública ou se educação popular pode realizar-se apenas no espaço informal. Toda a prática educativa está sujeita a limitações, ideologias, epistemologias, políticas econômicas e culturais. Todavia, a tarefa dos educadores é a de revelar as verdades, ou seja, apresentar as verdades e as distorções de fatos que trabalham a favor dos interesses dos governantes. Por outro lado, os governantes não estarão passivos a denúncias de seus mecanismos de poder e exercerão uma pressão sobre os educadores conscientes. Tanto a direita quanto a esquerda conservadora não têm interesse em promover o avanço educacional das classes populares. Muitos setores da esquerda preferem influenciar o povo através de propaganda política, porém, cabe aos educadores progressistas, de posse da clareza, decisão política, coerência, competência pedagógica e científica, da necessária sabedoria que percebem as relações entre as táticas e as estratégias, e não se deixem intimidar. Devem ajustar seu medo e criar coragem para confrontar o abuso do poder dos governantes e, finalmente, realizar o possível hoje para concretizar amanhã o impossível de hoje. E se utilizando dos seus saberes, fazer educação popular para conscientizar as pessoas que seguem sob o comando autoritário opositor, para que assim a inteligência da história como possibilidade tenha responsabilidade individual e social das pessoas, sempre programados para aprender, mas não determinados. Dessa forma, os configura como sujeitos e não como objetos. Para os governantes e a seus interesses, é fundamental defender uma prática educativa neutra, que se contente com a pura transmissão de conteúdo. Como se fosse possível, por exemplo, não discutir a reforma agrária, entre outros assuntos, ensinando qualquer conteúdo, sem levar em consideração a miséria e aflição em que a maioria da nossa população é assolada. A educação popular, referida, reconhece as classes populares e a possibilita uma prática realmente democrática da escola pública progressista, onde possibilita o necessário aprendizado. Nesse aspecto, mais uma vez, certamente se contradiz no oposto com as concepções ideológico-autoritárias de direita e de esquerda, que, por motivos diferentes, recusam a participação. Em seguida, Freire conta um pouco de sua experiência como secretário da Educação em São Paulo, durante a administração da prefeita Luísa Erundina, em 1989 a 1992. Durante sua administração, Freire procurou implantar um sistema de ensino mais democrático, voltado às necessidades da massa do povo. O primeiro passo foi organizar as contas e mudar o rumo de alguns projetos para outros, bem mais interessantes. Ao invés da construção de viadutos, túneis, entre outros, conceder o mínimo necessário para o funcionamento de escolas e oferecer vagas a alunos que estavam fora delas, sendo que tinham prédios que tinham sido já dispostos e se diziam escolas, mas vazias de tudo, só para poder alcançar o poder político. E esse empenho de Freire foi chamado de mudança da cara da escola, onde ele colocou materiais escolares, carteiras e contratou pessoal para trabalhar nessas escolas. Lógico que houveram obstáculos ideológicos, orçamentários, dentre outros, mas apesar da compreensão e da experiência política de natureza cartorial, da política de favores, tentar a educação popular foi obviamente muito mais fácil. A nós,
do que a professores progressistas assumirem projetos democráticos numa administração autoritária que reage sempre ao risco democrático e à criatividade. Para finalizar, gostaria de sublinhar um equívoco, o de quem considera que a boa educação popular hoje é a que despreocupada com o desempenho dos fenômenos, com a razão de ser dos fatos, reduz a prática educativa ao ensino puro dos conteúdos, entendido este como ato de engessar a cognitividade dos educandos. Este equívoco é tão carente de dialética quanto o seu contrário, o que reduz a prática educativa a puro exercício ideológico. É típico de certo discurso neoliberal, também às vezes chamado de pós-moderno, mas de uma pós-modernidade reacionária, para a qual o que importa é um ensino puramente técnico. É a transmissão de um conjunto X de conhecimentos necessários às classes populares para sua sobrevivência. Mais do que uma postura politicamente conservadora, essa é uma posição epistemologicamente insustentável e que ainda fere a natureza mesma do ser humano, programado para aprender, algo mais sério e profundo do que se adestrar. Falaremos agora sobre a Universidade Católica, reflexões em torno de suas tarefas. Freire expõe sobre a diferença que há entre o teólogo conservador e o teólogo progressista. À época ainda se falava em teologia da libertação. O teólogo progressista, não importa se vivendo no Nordeste ou em Boston, teria visão parecida. Da mesma forma, o teólogo conservador teria a mesma visão, não importando onde vivesse. A diferença básica entre as duas visões é a maneira diferente de enxergar o ser humano, criando uma divisão entre transcendentalidade e mundanidade. O que seria transcendentalidade? É relativo à razão, acima de qualquer outra experiência. E mundanidade é a tendência para os gozos materiais, vida desregrada. Segundo Freire, sua maneira de entender as relações contraditórias entre mundanidade e transcendentalidade, de acordo com a qual não é possível chegar lá sem fazer a travessia por aqui, sua convicção de que é inviável atravessar sem ser atravessado pelo tempo e espaço, de que atravessa os leva a jamais abandonar o reconhecimento da importância da mundanidade. Afinal, a adoção da posição cristã não se dá na transcendentalidade, mas na mundanidade. Não se faz na meta-história, mas na história. Não se processa lá, mas aqui. Sua compreensão dos seres humanos como seres históricos, finitos, inconclusos, mas conscientes de sua inconclusão, os faz reconhecer homens e mulheres como seres inseridos em permanente busca e como seres que se fazem e refazem socialmente na busca que fazem. É como ninguém busca o vazio. Mas, num contexto tempo-espacial, quem busca é tão marcado pela condição em que busca quanto quem faz travessia é atravessado pelo tempo e espaço que atravessa. Para quem entende e vive a história como tempo de possibilidade, independentemente de si ser mulher ou homem de fé, o papel dos seres humanos no mundo, como sujeitos e objetos da própria história, é outro. Um dos principais atributos da Universidade Católica, segundo Paulo Freire, é a afirmação da tolerância, em todos os sentidos. Essa tolerância deve se concretizar nas pesquisas, na docência, nas relações entre os diversos departamentos. Resumindo, a Universidade Católica deve ser aberta a diferentes ideologias, religiões ou até a ausência dessa religião, à ciência, ao progresso da tecnologia e a outros. A universidade deve preservar a liberdade dos educadores na sua prática docente. Segundo Freire, a paixão da curiosidade, a desocultação da verdade, o gosto da boniteza, a transparência em tudo, o que diz,
em tudo o que busca e em tudo o que faz devem, a meu ver, caracterizar uma universidade que, sendo católica ou não sendo católica, não se sente mal com a existência da que é. Agora eu farei um breve comentário. A obra ela se caracteriza pela conscientização político-pedagógica, centrada na liberdade e na autonomia do ser, propondo a politização da educação. O conhecimento ele precisa ser reconhecido como uma produção social, que resulta da ação e reflexão, da curiosidade em constante movimento de procura. Portanto, para o entendimento da obra, é importante que o leitor esteja aberto a essa concepção pedagógica transformadora. Haja vista ser interessante ter uma opção política que interaja com a prática pedagógica. Uma pessoa firme, que sabe o que quer e que esteja sempre em estado de busca. Esta obra, Política e Educação, é um convite à compreensão crítica da história e da educação. Proporciona a politização, a conscientização e indica caminhos para a libertação. Porém, no meu consentimento, eu achei os textos do livro um pouco confusos, de difícil linguagem. Mas eu agradeço a todos por ter visto esses nossos vídeos. Obrigada.